Tá bom. Eles dizem mesmo que os Estados Unidos têm um Estado fora, que é o Estado de Israel. É um Estado igual ao Estado americano, a mesma coisa. De modo que você vai entender o que é a liderança e o que é a subalternidade. Mas subalternidade com cosmoética e com discernimento... Ela é necessária. Nós todos também. somos subalternos de alguém e nós todos lideramos alguém. Então você vai falar assim, eu não lidero ninguém. Não, você lidera. Por exemplo, aqui, ó, eu faço isso. Eu estou liderando as bactérias. Acabei com elas. Você está entendendo como é que é? Então, vamos entender. Todo mundo é líder, todo mundo é liderado. Agora, no problema básico, prático, diretamente na vida humana, principalmente quando entra processo bélico, problema de autodefesa, problema de... Aí a coisa é séria, né? De guerra. Não é fácil. São os piores que tem. Então, sempre, a hora que acaba uma guerra, que houve um genocídio, matou um monte de gente, massacrou isso, massacrou, acabou com a cidade, tal, aquele negócio todo. Por exemplo, o Ariel Sharon, teve aquele negócio do Shatila lá. Ele acabou com tudo. Matou um monte de gente. Agora, veja, para mim, ele teve aquelas coisas de doença e foi para a cama devido a eles ter feito. Isso é minha opinião. Você sabe que tem judeus que faz despacho, tipo Umbanda. Só que tem que eles fazem o despacho no estilo do sabá, que é o problema da missa negra, que chama. Isso é, ó. Você sabe, os judeus têm mais de 5 milênios, né? Que estão funcionando. Sim. Então, o que eu sei é o seguinte, na ocasião, eu estive pesquisando, inclusive conversei com gente em New York e tal, porque lá é que tem mais judeu, né? Então, estive conversando com alguns deles sobre o processo da Cabala e outras coisas a mais, e eu falei assim, vem cá, pelo que eu sei, eu já li em 2 ou 3 lugares, que tem gente de Israel que é contra, mas inteiramente contra o Ariel Sharon, porque acha que ele é excessivo. Você não acha que eles vão acabar dando um despacho nele, não? Aquilo ficou assim em silêncio, até o homem responder lá. Tempos depois, teve um negócio da saúde dele. Você está entendendo? Aquilo lá pode ter sido encomendado pelos próprios judeus. Você entendeu ou não? Entendi. Isso não tem jornal nenhum, notícia nenhuma, vocês vão ver isso não. Eu só conversei isso em New York, antes de acontecer. Eles queriam tirar a ele do todo. Não, porque o caso é o seguinte, ele estava excessivo. Chega num certo ponto que os próprios judeus que estão querendo firmar e fazer lá os assentamentos, aquela coisa toda, fica sem jeito para eles, né? Porque eles ficam sem moral. Os americanos procuram tapar isso tudo. Você nunca vai ver americano falar contra Israel em qualquer coisa. Entendeu? Entendi. Jamais falam. Então, veja, essa é a realidade nossa, atual, que segue. Outra coisa, eles estão lá e são o que devia de mexer com aquilo em primeiro lugar seriam os judeus. Eles é que deviam tomar a iniciativa de fazer a coisa para melhorar. Agora, veja, eles estão eternizando essa guerra, que daqui a pouco vai ser a guerra dos 100 anos. Já tem dezenas de anos que eles estão assim. Agora, é uma vergonha no 3º milênio, com todas essas conquistas, Israel com tanto dinheiro. Entende? Eles é que têm a bomba atômica, os palestinos não têm. Tem um troço, uma opção de coisa aí totalmente errada. E outra coisa, se a gente for falar isso que eu estou falando aqui nos Estados Unidos, todo mundo vem em cima de mim. Você está entendendo? Que não pode. Isso é tabu. É igualzinho o macartismo, é a mesma situação. Hoje, em vez de ser o comunismo, é o terrorismo. Por exemplo, tem o terrorismo. Tem o terrorismo é uma das maiores loucuras que apareceram agora, está certo. Mas isso que o Bush fez contra o terrorismo é excesso. Não é bem assim. E outra coisa, eu já devia estar esperando isso, porque eles tentaram fazer isso lá antes. Eu estava lá, parece que foi em 93, 93, que eu estava em New York, quando eles tentaram estourar lá um edifício, matou até gente, uma porção de coisa lá. E tinha árabe no meio. Isso é de 93. Foi vários anos antes de acontecer o negócio, lá das Torres Gêmeas.
Mas é, 10 foi lá no anos próprio. antes. Então, vocês vejam como é que fica. Agora, nos Estados Unidos, você não pode falar essas coisas. Eu sei porque nos meus cursos, eu de vez em quando, fazia assim sabe, um rehearsal, um ensaio, apalpava o ambiente para ver. Sempre tinha gente. Aí eu procurava explicar a situação, falar assim, vamos olhar dos dois lados, nós somos uma democracia. Olha esse negócio de puxar brasa para a sardinha só do lado do pelotão, o lado do trigger, do gatilho, e lá tem isso. Então você está começando a entender como é que é? Agora, a pior coisa que teve em matéria de subalternidade é o processo depois da Segunda Guerra, com os nazistas, que é muita gente que só seguia a ordem do outro. E todo mundo era doido. O Hitler era um caso psiquiátrico. Esse Eichmann era outro caso psiquiátrico. O Himmler era um caso psiquiátrico. O Goebbels, que era uma das maiores cabeças, ele também era alterado. O Goering, que era um cara gordão, tudo alterado, tudo alterado. Entende como é que é? Então, veja, eles seguiam uma tropa de loucos. É uma loucura aquilo. Parecia aquele negócio da anal dos insensatos. Vocês sabem a anal dos insensatos, o que era? Não. Durante uma boa temporada, e principalmente isso veio desde a época, parece, do feudalismo, da situação toda. Você sabe, sempre tem em toda a cidade os doidos, aqueles que moram na rua, ficam cantando, que briga, que fala as coisas, que tem catatonino, que fica assim, e para no meio da rua, aquele negócio todo. É tanto que esse povo que fica lá faz assim, eles estão imitando o cara que é doente. Agora, então, o que se passa? Essas cidades, então, em vários lugares, pegaram os doentes todos de rua, colocaram dentro do navio e começaram a dar alimentação. E o navio, então, saía da cidade para limpar a cidade das pessoas, os loucos populares. Agora, por incrível que pareça, algum desses até melhoravam com a viagem. Mas eles só chegavam no porto e ninguém ia à terra. Só chegava para alimentar uma coisa ou outra, melhorar combustível, aquele negócio todo. Isso durante muito tempo. Então, era chamada a nau dos insensatos, quer dizer, para falar, o navio dos psicopatas. Você está entendendo como é que é? Agora, veja, o nazismo era o navio dos psicopatas, dirigindo a Alemanha, que era uma das maiores cabeças, tecnologicamente, uma das maiores forças que o século XX viu. No entanto, que loucura foi essa? É tanto que a pergunta maior que tem do século XX, que ninguém sabe responder, é o seguinte: todo mundo que já tentou responder, inclusive o Adorno, que estudou muito isso, mas não satisfaz. É o seguinte: como é que um cara doido igual o Hitler chega lá e empalma e empolga e coloca todo mundo na mão, sendo que o povo era o mais esclarecido, mais politizado, mais vivo? Aí eles veem, não, foi por causa da Primeira Guerra, que todo mundo estava com complexo de inferioridade, que tinha sido derrotado na Primeira Guerra, tinha a Segunda, mas isso só ainda não era. Agora, veja, é um assédio grupal maior que já houve na história humana, de tudo que eu já estudei, foi o nazismo. Eu nunca vi coisa pior do que isso. É tanto que eu comecei a estudar muitas coisas para ver, devido ao processo de assedialidade. Quem quer estudar assédio para valer, tem que estudar a Segunda Guerra Mundial. Porque foi o maior assédio coletivo, grupal, de todos os tempos que eu já vi. Por quê? Era gente demais, gente muito mais esclarecida. Você vai falar, não, mas isso já existia na China, já existia na Grécia, aquelas guerras intestinas, como eles falavam, aquelas guerras tipo Revolução Civil, Guerra Civil e tal. Mas o nazismo não tem nada igual, não. Você está entendendo, então, o problema? O que é o processo de liderança, subalternidade e essa condição, como o negócio é terrível. Por exemplo, lá na sua terra, eu conheci o Perón lá com os ministros dele, aquela situação toda na década de 50. Sim. Entendeu? Eu participei da Marcha ao Flambeau do primeiro ano da morte da Evita Perón em Buenos Aires. Entende? Eu vi aquilo tudo. Aquilo lá é uma loucura. E outra coisa, os nazistas estavam tudo atrás. O que sustentava a Evita e o Perón foi o dinheiro dos judeus através dos nazistas que foram para lá. E eu conheci vários nazistas lá da ocasião. A gente nem sabia que aquele povo alemão tudo era nazista, já não tinha certeza de nada. Mais tarde é que quer dizer, cada cara que era uma cabeça, certas mulheres que eram uma cabeça mulher.
tinha uma delas que me chamou muita atenção, que eu achei que o QI dela era uma coisa impressionante, uma cabeça. Então, eu perguntei para eles, vem cá, como é que essa mulher fala espanhol desse jeito? Ela morava aqui? Ela nasceu aqui? Ela tem alguma coisa? Eu falei assim, Valdo, ela chegou, não sabia nada. Num mês ela está falando espanhol aqui, igual o portenho.